profecia, né, a respeito do futuro, o futuro de Israel. Lembrando que Daniel viveu no exílio da Babilônia. Eles e alguns amigos foram levados, exilados para a Babilônia, ficaram cativos lá. E Daniel teve uma série de visões a respeito do futuro de Israel. E Daniel também, o livro de Daniel aqui se torna esse símbolo, né, da fidelidade de Deus frente àqueles que não retrocedem, que não negociam a lei, que não se desviam dos caminhos do Senhor, mas permanecem fiel. Então, Deus é fiel, né? A fidelidade de Deus acompanha a proteção, a provisão de Deus, frente à integridade do seu povo, né? Deus sempre dizendo que, olha, ainda que vocês estejam num momento muito conturbado, momento aversivo, né? Eu vou cuidar de vocês, eu cuido de vocês. Esse é o contexto, então, aqui em Daniel. E aí, isso do capítulo 1 ao 6 conta essas histórias sobre Daniel e seus amigos na Babilônia, e do capítulo 7 a 12 são visões de Daniel sobre o futuro, e onde nós vimos aqui, propriamente, Daniel pergunta, olha Deus, quando essas coisas vão acontecer? Né? E aí, revelado a Daniel que será um período de 70 semanas a partir da reconstrução do templo em Jerusalém, após o exílio da Babilônia. Então, ali começaria a contagem da volta do Messias. Vimos, então, que falta somente uma semana, dessas 70 semanas, 69 já se cumpriram até a vinda de Jesus, e falta somente uma semana. A semana é contada a partir, essa semana é semana de anos, então é contada a partir da reconstrução do templo. Então, a última coisa que falta para Jesus voltar é a reconstrução do templo em Jerusalém. E aí, então, 7 anos, e ele está retornando para aí, então, restaurar a terra e o povo judeu. Amém? Essa é a profecia. Na sequência, no capítulo 10, então, também são predições, são previsões, são profecias a respeito do futuro de Israel. Aqui no capítulo 10, Daniel tem uma outra visão, ele perturba-se e ele recebe uma visão final a respeito dos tempos do fim também, né? E o que ele vê? Ele vê a Pérsia e a Grécia, né, no reinado de Alexandre o Grande, o imperador. Ele vê esses impérios se juntando a reis menores e conduzindo até o rei do norte, ok? Que invadiria então Jerusalém. É isso que Daniel vê. Ele vê que impérios se uniriam ao rei do norte, e esse rei do norte viria contra Jerusalém e destruiria Jerusalém. A gente sabe que são figuras simbólicas também de coisas espirituais, de acontecimentos espirituais sobre a terra, ok? Então, tanto para aqueles dias, quanto para os dias que virão, tanto quanto para os dias ali de Daniel, e a sequência, os anos depois de Daniel, quanto para o futuro, né? Os dias até a volta de Cristo Jesus, ok? Então, essa visão de Daniel, agora, ela aponta para os reinos, os impérios se unindo contra Jerusalém, devastando Israel, mas também a visão aponta que esse império também, do rei do norte, seria destruído. Ok? Dito isso, capítulo 10 de Daniel. No terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro, tempos de guerra e de grande dificuldade. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Ou seja, chorei, pranteei durante 3 semanas. Manjar
Durante todo esse tempo, não havia comido nada saboroso, ou seja, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então aqui existe, além daqueles 10 dias que a gente já tinha mencionado, além daqueles 10 dias que a gente já havia mencionado, que Daniel não quis comer as iguarias do rei, né? Eles ficaram só à base de legumes, né? E agora, novamente, Daniel faz o jejum de 21 dias, 3 semanas, ok? Naqueles dias eu, Daniel, plantei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi. Não tinha provado nenhuma carne, nenhum vinho, não tinha usado nenhuma loção perfumada até passarem as 3 semanas. Em 23 de abril daquele ano, eu estava em pé próximo ao grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido com roupas de linho e um cinto de ouro puro. Seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa. Seu rosto faiscava como um relâmpago e seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz era como o som de uma grande multidão. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. De repente, porém, eles se encheram de terror e correram para se esconder. Assim, fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci. Então ouvi um homem falar ao som de sua voz. Perdi os sentidos e ali fiquei estendido com o rosto no chão. Ou seja, diante da glória de Deus, diante da presença de Deus, você vê que toda vez que esse homem com vestes de linho, com rosto reluzente, com cinto de ouro, toda vez que aparecem essas visões, nenhum consegue ficar de pé diante da sua glória, né? Então, todos os profetas, eles descrevem isso, profetas que tiveram experiência, né, com a glória de Deus, com Jesus ressurreto, com Deus, né? Então, eles se prostram e não conseguem ficar de pé. Nesse instante, verso 10, a mão de alguém me tocou e me pôs ainda trêmulo sobre minhas mãos e meus joelhos. E o homem me disse: Daniel, você é muito precioso para Deus. Então, aqui no verso 11, outra versão vai dizer: olha, Daniel, muito amado. Daniel, você é muito amado para Deus. Por isso, ouça com atenção o que quero ainda lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Olha como é interessante agora. Quando ele me disse isso, eu me levantei, ainda tremendo. Em seguida, ele disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar, por entendimento e a se humilhar diante de Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Vamos lá. Daniel tem uma visão, e nessa visão aparece um homem vestido com vestes de linho, cinto de ouro. Aqui é algo descrevendo algo como um anjo. E esse anjo diz o seguinte: olha, você é muito amado, Daniel, não tenha medo. Desde o primeiro dia que você começou a orar e a se humilhar diante de Deus, o seu pedido foi ouvido. E eu fui enviado em resposta a essa oração. Preste atenção nisso. O anjo está dizendo que desde o primeiro dia que Daniel começou a orar, Deus ouviu. E enviou esse anjo para responder às orações de Daniel. No entanto, esse anjo está descendo para encontrar Daniel.
mas ele é resistido nas regiões celestiais. A gente não... Irmãos, olha só, nós somos crentes, a gente crê nas coisas que a palavra de Deus diz. A gente não vê as coisas de forma natural. Sabe quando a gente fala de guerra espiritual, de principados e potestades, né, que a gente precisa declarar, a gente precisa orar, a gente precisa confessar a palavra, a gente precisa ser persistente. Olha o que a gente está dizendo. Tem coisa que você está orando que não é porque Deus não respondeu, é porque está sendo resistido nas regiões celestiais. Porque o que o anjo diz para Daniel? Desde o primeiro dia que você começou a orar, eu fui enviado como resposta à sua oração. No entanto, eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia. Ou seja, existem orações que você faz, aí você diz assim, não, mas Deus não respondeu. Não, não é que Deus não respondeu, é que a sua oração, ela está sendo resistida nas regiões celestiais. Deus libera, existem coisas que Deus libera, existem favor que Deus libera, mas no mundo espiritual, isso está sendo resistido. É por isso que você precisa continuar orando. Tem coisas, resoluções, que você pede, Deus, dá solução para isso. Move as coisas em meu favor, abre aquela porta. Deus, eu preciso daquele negócio, eu preciso que aquilo ali se resolva. Não é que Deus não tenha ouvido, é que está sendo resistido. Aquilo que Deus libera está sendo resistido nas regiões celestiais. Por isso que Jesus também fala que, olha, tem coisa que só sai, demônio que só sai em jejum e oração. Por quê? Porque a gente precisa discernir o espírito, precisa discernir aquilo que está resistindo. A gente precisa ser assertivo nas nossas orações, nas nossas petições e na perseverança. Portanto, Deus ouve as suas orações. Mas você precisa entender que tem uma guerra espiritual que acontece o tempo inteiro. Senão a gente age muito no natural. A gente acha que é muito natural, ok? Fez uma oração, não precisa persistir, não preciso, ou uma vez basta, não preciso ser constante. Não, você precisa continuar declarando. E aí Deus agora age em seu favor. O que Deus fez? Envia Miguel. Agora um arcanjo. E no mundo espiritual é aquele que batalha. Ele é que a gente não. Talvez a gente esteja muito pueril, né? Muito infantil ainda para as coisas espirituais, mas assim, existem guerras espirituais. Existe hierarquia no mundo espiritual. Existem anjos de guerra. Existem arcanjos e anjos de guerra, de batalha. Olha só, Miguel foi enviado. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Ou seja, Miguel fica lutando no mundo espiritual e libera o anjo que havia sido... Então o anjo que havia sido enviado para dar uma resposta para Daniel foi liberado para poder chegar com a resposta. 21 dias. Mas no primeiro ele já foi enviado. Mas por 21 dias Daniel teve que continuar perseverando em sua oração. Amém? É por isso que é importante você jejuar. É por isso que é importante você orar. Porque você está declarando. E algo no mundo espiritual está acontecendo. Quando você ora, quando você jejua, você pode não estar vendo. Mas algo no mundo espiritual está acontecendo. Uma batalha está sendo travada. E a sua perseverança, a sua constância, você continua declarando. E Deus já está agindo em seu favor. Portanto, todo período de jejum, a gente acabou de passar por um período de jejum. Você precisa continuar declarando. Sabe? Lute as suas guerras, não de forma natural. É assim que nós lutamos as nossas guerras. É assim que nós lutamos as nossas guerras. Nossas guerras é jejum e oração. Amém.
Agora estou aqui, 14, para explicar o que acontecerá com o seu povo no futuro. Olha a profecia. Olha o anjo. Pois essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir. O anjo falando para Daniel. Essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir. Enquanto ele falava comigo, eu olhava para o chão, sem conseguir dizer uma única palavra. Então aquele que se parecia com um homem tocou meus lábios. Diz Daniel. E eu abri a boca e comecei a falar. Interessante, né? Tem coisa. Satanás resiste que você fale. Tem coisas que a pessoa diz assim, mas eu não consigo falar isso, eu não consigo me posicionar, eu não consigo ter uma direção sobre isso aqui. Você precisa orar e jejuar. Buscar respostas em Deus. E existe um dia que o anjo desce e toca seus lábios. Quando toca seus lábios, você recebe a autoridade para profetizar. A autoridade para mudar é um argumento divino. Perceba isso. Então aquele que se parecia com um homem tocou meus lábios e eu abri a boca e comecei a falar. Disse aquele que estava diante de mim: meu Senhor, estou angustiado por causa da visão que tive. E me sinto muito fraco. Como é possível alguém como eu, seu servo, falar com meu Senhor? Minhas forças se foram. E mal consigo respirar. Então aquele que se parecia com um homem tocou em mim novamente e senti minhas forças voltarem. Não tenha medo, ele disse, pois você é muito amado para Deus. Que a paz esteja com você. Tenha ânimo, esteja forte. Enquanto ele falava, logo me senti mais forte e disse: fale, meu Senhor, pois me fortaleceu. Então ele disse: você sabe por que eu vim? Em breve terei de voltar para lutar com o príncipe do reino da Pérsia. Está vendo o anjo falando? E depois disso, virá o príncipe do reino da Grécia. Mas agora, lhe direi o que está escrito no livro da verdade. Quem me ajuda na luta contra esses príncipes, exceto Miguel, o príncipe de vocês. Capítulo 11. Tenho acompanhado Miguel para apoiá-lo e fortalecê-lo desde o primeiro ano do reinado de Dário, o Medo. Agora, portanto, eu lhe revelarei a verdade. Outros reis persas reinarão e serão sucedidos pelo quarto rei, muito mais fraco que os outros. Lembra que ontem nós ouvimos isso na profecia também? Outros 3 reis persas reinarão e serão sucedidos pelo quarto rei, muito mais rico que os outros. Ele usará sua riqueza para instigar outros a lutarem contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei poderoso, que governará com grande autoridade e realizará tudo o que desejar fazer. Mas no auge do seu poder, seu reino será quebrado e dividido em 4 partes. Não será governado pelos descendentes do rei, e o reino não terá a mesma autoridade de antes. Pois seu império será arrancado fora e entregue a outros. O rei do sul se tornará poderoso, mas um de seus oficiais se tornará ainda mais poderoso e governará seu reino com grande força. Alguns anos depois, será formada uma aliança entre o reino do norte e o reino do sul. A filha do rei do sul se casará com o rei do norte para garantir a aliança, mas tanto ela como seu pai perderão a influência sobre ele. Ela será abandonada junto com aqueles que a apoiam. Mas quando um dos seus parentes se tornar o rei do sul, ele reunirá um exército, entrará na fortaleza do rei do norte e o derrotará. Quando ele voltar ao Egito, levará os ídolos deles e também objetos valiosos de ouro e prata. Por alguns anos, deixará o rei do norte em paz. Mais tarde, o rei do norte invadirá o reino do sul, mas logo voltará para sua terra. Os filhos do rei do norte, porém, reunirão um exército poderoso que avançará como uma inundação e levará a batalha até a fortaleza do inimigo. Enfurecido, o rei do sul sairá para lutar contra o grande exército reunido pelo rei do norte e o derrotará.
Depois que o exército inimigo for vencido, o rei do sul se tornará orgulhoso e executará muitos milhares de inimigos. Sua vitória, porém, não durará muito tempo. Alguns anos depois, o rei do norte voltará com um exército bem equipado, muito maior que antes. Nessa ocasião, haverá uma rebelião geral contra o rei do sul. Homens violentos de seu povo, Daniel, se juntarão a eles em cumprimento dessa visão, mas serão derrotados. Então o rei do norte virá e cercará uma cidade fortificada e a conquistará. Nem as melhores tropas do sul conseguirão resistir a esse ataque. O rei do norte continuará a avançar sem oposição. Ninguém será capaz de resistir-lhe. Ele se deterá na terra gloriosa, decidido a destruí-la. Fará planos de vir com a força de todo o seu reino e formará uma aliança com o rei do sul. Dará sua filha em casamento, a fim de derrubar o reino, mas seu plano falhará. Depois disso, voltará sua atenção para o litoral e conquistará muitas cidades. No entanto, um comandante de outra terra acabará com sua insolência e o fará retirar-se envergonhado. Ele se refugiará em sua própria fortaleza, mas tropeçará e nunca será visto. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Depois de um breve reinado, porém, ele morrerá, mas não como resultado de ira nem na batalha. O próximo a subir ao poder será um homem desprezível, que não faz parte da linhagem real. Ele se infiltrará quanto menos se espera e assumirá o controle do reino por meio de intrigas. Diante dele, grandes exércitos serão arrasados, incluindo um príncipe da aliança. Com as promessas enganosas, fará várias alianças. Apesar de ter apenas um punhado de seguidores, ele se tornará forte. Sem aviso, entrará nas regiões mais ricas da terra e distribuirá entre seus seguidores o despojo e os bens dos ricos, coisas que seus antecessores nunca fizeram. Fará planos para conquistar fortalezas, mas isso durará pouco tempo. Então juntará coragem e reunirá um grande exército contra o rei do sul. Este sairá para a batalha, mas de nada adiantará, pois haverá conspirações contra ele. Sua derrota será causada por gente de sua própria confiança. Seu exército será arrasado e muitos serão mortos. Decididos a fazer o mal, esses reis tentarão enganar um ao outro enquanto estiverem à mesa de negociações. Mas isso não fará diferença alguma, pois o fim chegará no tempo determinado. O rei do norte voltará para casa com muitas riquezas. No caminho, ele se colocará contra o povo da Santa Aliança e fará grandes estragos antes de seguir viagem. Então, no tempo determinado, ele voltará a invadir o sul, mas dessa vez o resultado será diferente. Ele se assustará com os navios de guerra do litoral oeste e voltará para casa. Então, descarregará sua ira sobre o povo da Santa Aliança e recompensará os que abandonarem a aliança. Seu exército tomará a fortaleza do templo, contaminará o santuário, acabará com os sacrifícios diários e colocará ali uma terrível profanação. Olha aqui a figura do anticristo aqui. Ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança, mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão. Líderes sábios instruirão a muitos, mas esses mestres morrerão pela espada e pelo fogo, ou serão capturados e saqueados. Durante essas perseguições, receberão pouca ajuda, e muitos que se juntarem a eles não serão sinceros. Alguns dos sábios serão vítimas de perseguição, e desse modo serão refinados, purificados e limpos até o tempo do fim, pois o tempo determinado ainda está por vir. O rei fará o que bem entender, se exaltará, afirmará ser maior que todos os deuses e chegará a blasfemar contra o Deus dos deuses. Terá êxito, mas apenas até que se complete o tempo da ira, pois aquilo que foi determinado certamente acontecerá. Ele não respeitará os deuses de seus antepassados, nem o Deus preferido das mulheres, nem Deus algum, pois dirá que é maior que todos eles. Em lugar deles, adorará o Deus da fortaleza, um Deus que seus antepassados não conheceram, e lhes dará honras com ouro, prata, pedras preciosas e presentes caros. Dizendo contar com a ajuda desse Deus estrangeiro, atacará as fortalezas mais poderosas.
honrará os que se sujeitarem a ele, os nomeará para cargos de autoridade e dividirá a terra entre eles como recompensa. Então, no tempo do fim, o rei do sul lutará contra o rei do norte. O rei do norte atacará com carros de guerra e seus condutores e com muitos navios. Invadirá várias terras e as arrasará como uma inundação. Entrará na terra gloriosa e muitas nações cairão. Mas Moabe, Edom e a maior parte de Amon escaparão. Ele conquistará muitos países e nem mesmo o Egito escapará. Tomará para si o ouro, a prata e os tesouros do Egito, e os líbios e os etíopes serão seus servos. Mas então chegarão notícias do leste e do norte, que o deixarão alarmado. E ele partirá enfurecido para destruir e aniquilar muitos. Armará suas tendas entre o Monte Santo e glorioso e o mar. Quando estiver lá, porém, chegará o seu fim, e ninguém o ajudará. Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Um parênteses aqui, você está percebendo que essa profecia está dizendo a respeito dos tempos do fim. Ok? Isso também falava para o tempo que viria sobre Israel, naquele tempo, depois do exílio. Mas também apontava profeticamente para o juízo que virá sobre toda a terra. Ok? Está falando do anticristo, está falando do templo sendo profanado, alguém que se levanta e se coloca acima de todos os deuses, e o povo começa a adorar um Deus que antes não conhecia e não havia adorado, que é o anticristo. Depois ele profana esse templo, mas por fim, nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda seu povo, versículo 1, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que as nações vieram a existir, ou seja, a grande tribulação, tá vendo? Nesse tempo, porém, todos de seu povo que tiverem o nome escrito no livro serão salvos. Aleluia. Olha aqui o livro da vida. Todos os que tiverem o nome escrito no livro serão salvos. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão. Alguns para a vida eterna, outros para a vergonha e desonra eterna. Olha a profecia. Pastor, então, haverá ressurreição? Claro que sim. O corpo, todo homem que morre, o corpo volta ao pó, mas o espírito um dia voltará a Deus ou à condenação eterna. Ok? Todos que já morreram irão ressuscitar. Todos. Ou para juízo eterno, ou para a glória eterna. Ok? Então, toda pessoa que morre, um dia ela irá ressuscitar. Ou para o tribunal de Cristo, que julga as obras dos santos, aqueles que são salvos, ou para o trono branco, onde o Senhor vai julgar as obras dos ímpios. Ok? 2. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplenderão como estrelas para sempre. Olha a descrição aqui do que é a glória eterna. Olha a descrição aqui do reino. Está percebendo? Pastor, como que vai ser no reino? Bom, está descrito aqui, os sábios brilharão intensamente. Então, assim, a glória, qual é a glória do reino? Os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu, e os que conduzem muita justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Então, quando a gente fala da glória, né, cada um carrega uma glória, olha a descrição aqui. São níveis de intensidade de luz. Sabe? Você olha para algumas pessoas, vai ver que a glória que ela carrega é maior do que outros. Você vai ver que tem diferença, ok? Essa é a recompensa do céu. Mas você, Daniel, mantenha 4. Esta profecia em segredo. Cele o livro até o tempo do fim. Quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Então eu, Daniel, olhei e vi 2 outros em pé, em margens opostas do rio. Um deles perguntou ao homem vestido de linho,
que agora estava sobre o rio. Quanto tempo passará até que terminem esses acontecimentos espantosos? O homem vestido de linho que estava sobre o rio levantou as duas mãos em direção ao céu, pronunciou um juramento solene àquele que vive para sempre e disse: passará um tempo, tempos e meio tempo. Quando o povo santo finalmente for quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Ouvi o que ele disse, mas não entendi o significado. Por isso perguntei: meu senhor, como essas coisas terminarão? Ele respondeu: agora vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações. Os perversos, porém, continuarão em sua perversidade, e nenhum deles entenderá. Somente os sábios compreenderão o seu significado. Perceba essa profecia. Meu senhor, como essas coisas terminarão? Vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o tempo do fim. Muitos serão purificados e limpos e refinados por essas provações. Os perversos, porém, continuarão em sua perversidade, e nenhum deles entenderá. Somente os sábios compreenderão o seu significado. A partir do momento que o sacrifício diário for suspenso, e a terrível profanação for colocada ali, haverá 1.290 dias. 1.290 dias. 1.290 dias. Olha só, a partir do momento que o sacrifício diário for... A partir do momento que o sacrifício diário for suspenso e a terrível profanação for colocada ali, ou seja, o templo será profanado, haverá 1.290 dias. 1.290 dias. 1.290 dividido por 365 dá 3 anos e meio. Ok? Então, quando essas coisas irão acontecer? Está falando aqui dessa figura que se levantará, se exaltará acima de Deus ou como um Deus, ok? Perseguirá os santos. Os ímpios continuarão na cegueira e na perversão, mas os santos reconhecerão que o anticristo é maligno, não se submeterão ao seu governo. Somente os sábios, né, os justos, compreenderão o seu significado. A partir do momento em que o sacrifício diário for suspenso e a terrível profanação for colocada ali, ou seja, a partir da profanação do templo, haverá 3 anos e meio. Feliz aquele que esperar e permanecer até o fim desse tempo. Bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e no final dos dias se levantará para receber a sua herança. Amém. Quanto a você, crente, cristão, santo, justo, sábio, você que já tem revelação da profecia, você descansará no fim dos dias. Você descansará e no fim dos dias se levantará para receber a sua herança, ou seja, nos tempos do fim. Todos ressuscitarão. Bom, se nós somos a geração, aí eu creio que sim, mas se nós somos essa geração do arrebatamento, no final desses dias, nós receberemos a nossa herança. Amém? Então, a profecia aqui para Daniel tem profecias a respeito do futuro de Israel.
E ele pergunta: quando que o Senhor irá restabelecer o seu reino? Quando que o Senhor irá redimir a terra? Quando? Aí o anjo descreve: depois de todos esses acontecimentos. Então, tudo isso aqui são sinais do tempo do fim, ok? Já vimos muitas coisas acontecerem, ok? A maioria, olha, eu digo assim, se não todas a maioria dos sinais proféticos já se efetivaram, já se consumaram. Nós estamos aguardando o último acontecimento. O último acontecimento é a reconstrução do templo, ok? É a última coisa. É só isso que falta para Jesus voltar e estabelecer o seu reino aqui na terra. Amém? Portanto, o que significa isso tudo no livro de Daniel? Bom, uma interpretação para aquele tempo de Daniel, as coisas que queriam acontecer um pouco mais à frente. Bom, uma explicação é que o rei sírio, Antíoco, né, que foi 160 a.C., ele explorou Jerusalém novamente, né, e Israel novamente sofreu. Uma segunda explicação é também a destruição de Jerusalém pelo Império Romano em 70 depois de Cristo. Então toda essa profecia aqui faz sentido também, porque o Império Romano subjugou Israel. Mas o que nós cremos? Nós cremos que ainda que todos esses acontecimentos naturais tenham ocorrido, também existe aqui um símbolo profético de evento, que esses eventos acontecerão quando Jesus retornar, ok? O que nós tiramos de conclusão desse livro de Daniel? Independente das interpretações que aqui tem, o livro de Daniel está oferecendo uma esperança a todas as gerações futuras. Ok? Todos os judeus, era uma esperança para todos os judeus, que um dia o reino seria estabelecido aqui a partir de um novo enviado dele, o Messias. De certa forma, todas essas interpretações aqui, elas fazem são corretas. Ok? Então, o que fica para nós é uma mensagem de esperança a respeito daquilo que virá acontecer com Israel e com todos os salvos. Deus usou Daniel para descrever os líderes de Jerusalém, toda a maldade deles. Deus usou, interessante porque João adaptou Daniel para descrever Roma e os impérios futuros, né? Então, o apóstolo João, ele também pega elementos aqui de Daniel, ok? E ele agrega ainda mais a sua visão, a visão que ele teve lá na ilha de Pátmos, ok? O fato é que o livro de Daniel aponta para uma esperança para Israel. Aqueles dias, ainda que a nação, ou por todos os dias que a nação estivesse subjugada, cativa, explorada, Deus sempre se manteria fiel. Isso para mim e para você é uma sentença. Na sua pior temporada, sempre lembre que Deus permanece fiel à aliança. O segundo aspecto é que um dia haverá restauração. Um dia haverá justiça e paz aqui na terra, através de um enviado, que é Cristo. Haverá tempo de grande tribulação aqui na terra, mas um dia o enviado estabelecerá o seu governo aqui na terra. Quem é esse? O Messias, Cristo Jesus. Amém? Finalizamos aqui o livro de Daniel. E agora, chegamos no livro de Oséias. Amém? Situe-se aí, livro de Oséias. Acabou. Chegamos então no livro de Oséias. E aqui existem alguns elementos importantes para nós situarmos aqui. Bom, Oséias, ele viveu
nas tribos do norte, lembra que Israel foi dividido entre tribos do norte e tribos do sul. Okay? Ele viveu nas tribos do norte, 200 anos antes da divisão. Ok? Então ele vivia no norte de Israel, melhor dizendo, ele vivia no norte de Israel, 200 anos antes da divisão. E aí foi, enquanto tinha o reinado de um dos piores reis da história de Israel, que foi Jeroboão. Lembra? O filho de Salomão? Você lembra disso? Ok. Então, novamente, agora esse profeta aqui. A gente acaba de ler um profeta, ou dois profetas aqui, que foi Ezequiel e Daniel, que viveram ali nos tempos do exílio, certo? Agora a gente vai ler Oséias. Oséias, agora você retrocede. Nós estávamos aqui no exílio. Agora você retrocede. Antes de Israel ser dividido entre tribos do norte e tribos do sul. Ok? Aqui nos dias de Oséias, nos dias de Oséias, o reino ainda não havia sido dividido. Então, lembrando, Saul, primeiro rei, depois Davi, depois Salomão, Jeroboão e Roboão. Ok? É nesse tempo aqui em que o reino de Israel não havia sido dividido ainda entre tribos do norte e tribos do sul. É nesse tempo que Oséias profetiza. Ok? Deus usa a vida dele para anunciar o que aconteceria com Israel. E é interessante que Deus usava a vida dos profetas para mostrar, para revelar ao povo aquilo que aconteceria com o povo. É como se Deus fizesse dos profetas um exemplo para a nação daquilo que aconteceria. Você lembra de Ezequiel? Deitado, amarrado, comendo comida que era assada, feito sobre esterco, sobre fezes. Você lembra disso? Porque esse tempo viria sobre Israel. Então, a vida dos profetas era uma pedagogia de Deus. Deus também usa a vida de Oséias. Agora, 200 anos antes do reino de Israel ser dividido. E a vida de Oséias Deus usa a vida dele como um símbolo daquilo que aconteceria sobre Israel. E Deus agora envia Oséias e diz para ele se casar com uma prostituta. Existe agora, no capítulo 1 a 3 aqui, que descreve o casamento de Oséias com Gomer. Casamento de Oséias com Gomer. Essa mulher que se prostitui, ok? É um símbolo profético da relação de Deus com Israel. O casamento de Oséias com Gomer é um símbolo profético do casamento de Deus com Israel. Então, Oséias está representando Deus na relação. E Gomer está representando o povo judeu, o povo de Israel na relação. O povo judeu, o povo hebreu, já estava se prostituindo nos dias dessa profecia. E Deus agora começa a sinalizar para o povo, através da vida de Oséias, que Deus permaneceria fiel à sua aliança, independente da prostituição de Israel. Por isso que ele usa, então ele faz ele usa aqui esse exemplo, essa vida do profeta Oséias, como um símbolo da relação dele para o povo de Israel. Ok.
Capítulo 1 de Oséias diz assim: o Senhor revelou essa mensagem a Oséias, filho de Beeri, durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá, e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Você viu aqui? Tudo isso norte de Israel. Quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe: olha Deus falando para o profeta, vá e case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Ok? Ou seja, filhos da prostituição. Por quê? Porque o povo de Israel estava adorando a ídolos. Tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Não cumpria a lei, nem guardava os sábados. E mesmo assim o povo de Israel continuava crescendo, certo? Ou seja, o que Deus estava dizendo? Que os filhos de Israel nasciam em meio à prostituição. Deus pega então a vida de Oséias e diz: Oséias, case-se com uma prostituta e tenha filhos com ela. Porque essa relação é um exemplo daquilo que está acontecendo com Israel. Eu quero que o povo olhe para a tua vida e tudo que aconteceu na tua vida é o que vai acontecer com eles. Era isso que Deus estava fazendo. O chamado de profeta aqui não era muito fácil no Velho Testamento. Já não é hoje. Imagina como que é no Velho Testamento, ok? Fato é que Deus mandou com que o profeta casasse com essa prostituta chamada Gomer. Pois bem, então Oséias se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela ficou grávida de um filho e deu um filho a Oséias. E o Senhor disse: dê à criança o nome de Jezreel. O que significa Jezreel? Deus semeia. Pois estou prestes a castigar a dinastia do rei Jeú, para vingar os homicídios que ele cometeu em Jezreel. Sim. Acabarei com o reino de Israel. Nesse dia, destruirei seu poder militar no vale de Jezreel. Pouco tempo depois, Gomer engravidou novamente e deu luz a uma filha. O Senhor disse a Oséias: dê à sua filha o nome de Lo-Ruama. Significa não amada. Ok? Primeiro é Deus semeia e segundo é Lo, que significa não amada. Mas por que Deus? Pode perguntar, mas por que o nome da guria não amada? Pois não mostrarei mais amor ao meu povo de Israel. Você está entendendo? Então, tudo que acontecesse agora na vida de Oséias significava aquilo que estava acontecendo ou o que aconteceria com o povo. Primeiro, o povo tinha se prostituído. Então, Oséias casa com uma prostituta. Tem um filho com ela. Deus semeia. Pois estou prestes a castigar a dinastia do rei Jeú. Deus estava prestes a castigar um dos reis em Israel. Destruiria, mas porque Deus semeia, dê à criança o nome de Jezreel, que significa Deus semeia. Por quê? Porque Deus viria e castigaria o rei Jeú, aonde? No vale de Jezreel. O poder militar no vale de Jezreel seria destruído. Ok. Depois, deu o nome da filha. De quê? De Lo-Ruama, não amada. Por quê? Porque não mostrarei mais amor ao povo de Israel, nem lhe perdoarei. 7. Contudo, mostrarei amor ao povo de Judá, ou seja, tribos do sul, lembra? Eu, o Senhor seu Deus, os livrei de seus inimigos, não com armas e exércitos, nem com cavalos e carros de guerra, mas por meu poder. Aleluia. Depois de Gomer ter desmamado Lo-Ruama, ficou grávida mais uma vez e deu à luz outro filho. Então você viu aqui o hat-trick, né? Depois que Gomer desmamou Lo-Ruama, ficou grávida mais uma vez e deu luz a outro filho. E o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-Ami. O que significa? Não meu povo.
pois Israel não é meu povo, e eu não sou o seu Deus. Virá o tempo, porém, em que o povo de Israel se tornará como a areia à beira do mar, que não pode se contar. Então, no lugar onde lhes foi dito, vocês não meu povo, se dirá, vocês são filhos do Deus vivo. Meu Deus. Aleluia. Você vê Deus bravo, Deus incomodado aqui, Deus bravo. O que está dizendo? Primeiro teve um casamento, eu fiz uma aliança com Abraão. Mas teve adultério também. Teve um adultério, teve uma prostituição. Mas o que Deus estava dizendo? Olha, e nessa prostituição eu te chamo de não mais amada. Tu não é meu povo. E eu sentenciarei e destruirei toda a tua idolatria e a tua força. Era isso que Deus estava dizendo. Mas chegará um tempo que haverá restauração. E aqueles que não eram mais meu povo, eu lhes direi, vocês são meu povo. Vocês são os filhos do Deus vivo. A vida de Oséias agora é uma pedagogia. Deus está dizendo, eu fiz uma aliança. Teve adultério, mas haverá restauração. Eu fiz uma aliança. Teve um adultério, mas eu irei redimi-la. Eu irei redimir o meu povo. Eu mesmo resolverei isso aqui. Sabe, esse é o caráter de Deus. O caráter de Deus é aquele que, embora tenha sofrido a prostituição, vivido, visto o seu povo se prostituir, adorar outros deuses, Deus é o Deus da redenção e da restauração. Vocês são filhos do Deus vivo. Nesse tempo, o povo de Judá e o povo de Israel se unirão, escolherão para si um só líder e voltarão juntos do exílio. Que grande dia será o dia em que Deus semear seu povo novamente em sua terra. Aleluia. Aleluia. O livro de Oséias é lindo. Capítulo 2. Nesse dia, vocês chamarão seus irmãos de Ami, meu povo, e chamarão suas irmãs de Ruama, minhas amadas. Que lindo. Ah, Deus. Primeiro é Lo-Ruama, não amada. Mas depois, olha que lindo isso. Primeiro é Lo-Ruama e Lo-Ami, não meu povo e não amada. Mas depois, vocês voltarão. E vocês chamarão seus irmãos de Ami. Antes não amado, antes não meu povo, agora meu povo. E chamarão suas irmãs de Ruama. Antes não amada, agora minhas amadas. Apresentem acusações contra sua mãe, pois ela já não é minha esposa. Está falando de Gomer, mas está falando de Israel. Pois ela não é minha esposa, e eu já não sou seu marido. Digam-lhe que remova do rosto a maquiagem de prostituta, e que tire as roupas que deixam os seios à mostra. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia em que nasceu. Permitirei que morra de sede, como numa terra seca e desolada. E não amarei seus filhos, pois foram concebidos em prostituição. Então, mais uma vez, Oséias e Gomer, o profeta. Deus está usando a vida do profeta como uma alegoria daquilo que iria acontecer sobre Israel. Gomer, a esposa infiel, a prostituta, simboliza Israel. O que Deus está dizendo aqui? Apresentem-se acusações contra Israel, pois ele já não é meu povo. Eu já não sou, Israel não é minha esposa, eu já não sou seu marido. Diga a Israel que remova o rosto, a maquiagem de prostituta. Pare com a idolatria, pare com a prostituição. E que tire as roupas que deixam os seios à mostra. Ou seja, essa provocação de querer fazer aliança com outros povos. Do contrário, eu deixarei nua, como no dia em que nasceu. Permitirei que morra de sede, como numa terra seca e desolada.
e não amarei seus filhos, pois foram concebidos em prostituição. Sua mãe é uma prostituta indecente, que engravidou de forma vergonhosa. Disse: irei atrás de outros amantes, e me venderei a eles em troca de comida e água, em troca de roupas de lã e de linho, em troca de azeite e bebidas. Por isso a cercarei como espinheiros, levantarei um muro à frente dela para fazê-la perder em seu caminho. Quando correr atrás de seus amantes, não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. O que Deus estava dizendo aqui? Que quando o império da Babilônia, quando os impérios do norte viessem contra Israel, eles desejariam fazer aliança, mas não contrariam fidelidade. Eles tentariam se prostituir, buscar, eles desejariam se proteger usando as outras nações, mas não conseguiriam. Olha só, 7. Quando correr atrás de seus amantes, não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então pensará: voltarei para meu marido, pois com ele estava melhor que agora. Ela não entende que tudo que tem foi dado por mim: o trigo, o vinho novo, o azeite. Dei-lhe até mesmo prata e ouro, mas ela ofereceu meus presentes a Baal. Ou seja, Deus dizendo: eu que te abençoei, o vinho, o trigo, o azeite, a prata, o ouro, foi tudo eu que dei. Mas Israel não reconheceu isso e usou isso para se prostituir, fazer aliança com outros povos e adorar outros deuses. Agora, porém, tomarei de volta o trigo e o vinho que lhe providenciei a cada colheita. Tomarei as roupas de lã e de linho que lhe dei para cobrir sua nudez. Eu a deixarei nua em público, à vista de todos os seus amantes. Ninguém será capaz de livrá-la de minhas mãos. Acabarei com suas celebrações, com suas festas de lua nova e seus sábados, com todos os seus feriados. Destruirei suas videiras e figueiras, que ela diz ter recebido de seus amantes. Farei que se tornem densos matagais, onde animais selvagens comerão os frutos. Eu a castigarei por todas as vezes que queimou incenso às suas imagens de Baal, e colocou brincos e joias, e saiu atrás de seus amantes, mas se esqueceu de mim, diz o Senhor. Contudo, eu a conquistarei de volta. Ao deserto a levarei, e lhe falarei com carinho. Devolverei suas videiras, e transformarei o Vale de Acor numa porta de esperança. Aleluia. Olha aí o Vale de Acor aparecendo, hein? Esses dias aí o Vila falou sobre a porta do vale, a porta da esperança, do Vale de Acor. Não sei se foi o Vila ou o Cauã. Ela se entregará a mim, como se fez há muito tempo, quando era jovem, quando eu a libertei da escravidão no Egito. Nesse dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não de meu senhor. Uau! Limparei de seus lábios os nomes de Baal, e você nunca mais os pronunciará. Nesse dia, farei uma aliança com todos os animais selvagens, com as aves do céu, e com todos os animais que rastejam pelo chão, para que não lhe façam mal. Removerei da terra todas as armas de guerra, as espadas e os arcos, para que você viva em paz e segurança. Eu me casarei com você para sempre, e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você, e a tornarei minha, e você conhecerá a mim, o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e os céus responderão à terra. A terra responderá aos clamores do trigo, das videiras e das oliveiras, e eles, por sua vez, responderão. Deus semeia. Jezreel, lembra? Então semearei uma safra de israelitas, e os farei crescer para mim mesmo. Mostrarei amor por aquela que chamei não amada, e aqueles que chamei não meu povo, direi, agora vocês são meu povo. E eles responderão, e tu és o nosso Deus. Aleluia, ô redenção. Éramos nós no mundo, querido, era eu e você, perdido, prostituído, no mundo, sem Deus, distantes da aliança por conta do pecado. Mas houve um dia que aqueles que não eram amados, recebemos uma voz, e hoje nós somos filhos amados. Povo amado, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Antes você não era amado, mas em Cristo
você se tornou muito amado por Deus. Então o Senhor me disse, olha Oséias, capítulo 3. Pastor, onde que foi o casamento de Deus com o povo? Lá do Monte Sinai. Lembra? A aliança que Deus fez por meio de Moisés. Lá no Monte Sinai. Primeira aliança que ele fez com Abraão. Depois, lá no Monte Sinai, teve um adultério. O que foi adultério? A idolatria na terra prometida. Começaram a adorar o Deus Baal. Bom, Deus faz o quê? Renova a aliança. Amor, compaixão e fidelidade da parte de Deus. Então o Senhor me disse, vai e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhes fazer ofertas. Olha o que Deus diz para Oséias. Vai e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Ou seja, depois da fidelidade, olha só, Oséias se casou com Gomer, uma prostituta. Com ela teve 3 filhos. Depois disso, ela voltou a prostituir novamente, ela adulterou. E Deus disse, vá e relacione com ela novamente, mesmo que ela tenha se prostituído ou adulterado. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhe fazer ofertas. Assim, eu a comprarei de volta por 15 peças de prata. Olha só. Um barril grande de cevada e um odre de vinho. Então eu lhe disse, você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir. Oséias, vai agora e compra novamente Gomer. E leva ela de volta para casa. E diz, você é minha, Gomer. Você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir. Durante esse tempo, não terá relações sexuais com ninguém, e eu também esperarei por você. Isso mostra que Israel ficará um longo tempo sem rei nem príncipe, nem sacrifícios, nem colunas sagradas, nem sacerdotes, nem ídolos. Depois disso, porém, o povo retornará e buscará o Senhor, o seu Deus, e o descendente de Davi, o seu rei. Naquele tempo, tremerão em reverência ao Senhor e à sua bondade. Ó israelitas, capítulo 4. Olha agora. Deus, então, do capítulo 1 ao capítulo 3, Deus estabelece uma relação entre Oséias e Gomer, uma relação simbólica da sua aliança para com seu povo. Israel iria se prostituir, mas Deus permaneceria fiel e íntegro à sua aliança e restauraria Gomer. Certo? Capítulo 1 ao capítulo 3. Do capítulo 4 ao capítulo 11 agora são acusações contra Israel. São acusações do capítulo 4 ao capítulo 11, você pode anotar, capítulo 4 ao capítulo 11. São acusações e avisos para Israel. Ok? São causas da infidelidade de Israel. Deus agora começa a acusar Israel. Olha, você se prostituiu, você abandonou. E o que Deus estava dizendo? Que Deus desejava que Israel o conhecesse e experimentasse seu amor. Era isso que Deus queria. Deus o tempo inteiro sinalizando, olha, abandone sua idolatria, abandone a sua prostituição, pois eu te amo. Eu desejo que tu me conheça. Conheça. Grava essa palavra aqui. Eu desejo que você me conheça e experimente o meu amor. Era isso que Deus era isso que Deus estava sinalizando para Israel. É isso que nós veremos agora a partir do capítulo 4, ok? Nós temos mais 2 capítulos hoje, ok? Ó Israel, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não os cumprem. Matam, roubam e cometem adultério. Há violência por toda parte. Um homicídio atrás do outro. Por isso sua terra está de luto e todos desfalecem. Até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar estão desaparecendo. Não apontem o dedo para outra pessoa. Não tentem escapar da culpa.
Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Vocês tropeçarão em plena luz do dia, e seus profetas cairão com vocês durante a noite. E eu destruirei Israel, sua mãe. Meu povo está sendo destruído. Olha agora, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Só que conhecimento essa palavra conhecimento no original, no hebraico, é iada. Y-A-D-A. Iada. Conhecimento no hebraico é a palavra iada. Esse conhecer não é conhecer de mente, é conhecer de experimentar, é relacionamento. Por isso que Deus estava dizendo, o meu povo perece por falta de quê? De relacionamento. Sabe por que muita gente perece na vida cristã? Não é porque eles não entendem, é porque eles não experimentaram. Eu já sei que Deus é bom, eu sei que eu sou justo, mas nunca teve uma experiência com a justiça de Cristo. Eu sei que Deus me ama, mas nunca teve experiência profunda com o amor de Deus. Não é conhecimento de mente, é conhecimento de experiência, de relacionamento. Meu povo perece porque falta relacionamento. Tem muita gente que entende, mas não conhece, não relaciona. Que escuta, mas não ouve. Que enxerga, mas não vê. Isso tudo é fruto de revelação por meio do Espírito. Sabe que eu e você vivamos na experiência da relação profunda com Deus. E você, eu quero declarar sobre sua vida hoje, que você conheça o Senhor através de experiências profundas com o amor dele. Pensa isso para o Senhor. Senhor, eu não quero te conhecer de mente, eu quero te conhecer de relacionar, de experiência com o Senhor. Peça experiências para o Senhor. Experiências profundas com o amor dele. Amém. Meu povo perece porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Vocês não querem relacionar comigo. Sabe, é por isso que tem um monte de gente religiosa, tem um monte de gente entupindo igreja, mas que nunca relacionaram com o Senhor. Eles são devotos da divindade. Conhecem Deus, mas nunca experimentaram um Pai. Porque esqueceram a lei do seu Deus. Eu me esquecerei de seus filhos. 7. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocam a glória de Deus pela vergonha de ídolo. Quando o povo traz suas ofertas pelo pecado, os sacerdotes se alimentam. Por isso eles se alegram quando o povo peca. Uau. Meu Deus, olha a depravação de Israel. Claro, quando a família pecava, levavam ofertas para os sacerdotes, que eram os sacrifícios. E os sacrifícios, os sacerdotes podiam comer a carne do animal, né? Ofereciam holocausto e depois comiam a carne do animal. Estava tão depravado Israel que eles ficavam felizes. Tinha tanto sacerdote, ficavam felizes quando o povo pecava, e quando o povo pecava, levava ofertas, e aí eles tinham que comer. Ou seja, não era mais sobre a pureza de Israel, não, isso era um benefício para os sacerdotes. Eles se alegram quando o povo peca, versículo 9. E assim como são os sacerdotes, assim é também o povo. Por isso, castigarei a ambos por seus atos perversos. Eles comerão, mas ainda sentirão fome. Eles se prostituirão, mas nada receberão, pois abandonaram o Senhor para cometer adultério com outros deuses. O vinho tirou o entendimento de meu povo. Pedem conselhos a pedaços de madeira. Pensam que uma vara lhes dirá o futuro. Seu desejo de ir atrás de ídolos os tornou insensatos. Prostituíram-se cometendo adultério com outros deuses e abandonando seu Deus. Oferecem sacrifícios a ídolos no alto dos montes.
Sobem às colinas para queimar incenso, à sombra agradável de carvalhos, álamos e terebintos. Por isso suas filhas se voltam para a prostituição e suas noras cometem adultério. Mas por que as castigaria por sua prostituição e adultério? Pois seus homens fazem a mesma coisa, pecando com prostitutas de rua e dos santuários. Ó povo sem entendimento, você segue rumo à destruição. Embora você, Israel, se prostitua, que Judá não seja culpado dessas coisas. Não participe da falsa adoração em Gilgal, nem em Bet-Aven. Não faça juramentos ali em nome do Senhor. A nação de Israel é rebelde, como uma bezerra teimosa. Acaso o Senhor deve alimentá-la como um cordeiro em pastos verdes? Deixe Israel de lado, pois se apegou à idolatria. Quando os governantes de Israel terminam de beber, saem à procura de prostitutas. Amam a vergonha mais que a honra. Por isso, um forte vento os levará para longe. Seus sacrifícios idólatras os envergonharão. E a profecia estava dizendo aqui, por isso um vento forte os levará para longe, ou seja, o império, o reino do norte. Lembra que era um vento do norte, o reino do norte os levaria para longe, para o exílio? E é isso a profecia aqui já em Oséias. Ok? Capítulo 5. Ouçam isto, sacerdotes. Prestem atenção, líderes de Israel. Escutem, membros da família real. Foi pronunciada a sentença contra vocês, pois conduziram meu povo a uma armadilha, em Mispá e em Tabor. Os rebeldes promovem grande matança, mas eu os castigarei pelo que fizeram. Conheço você, Efraim. Não pode se esconder de mim, Israel. Você me abandonou e se prostituiu. Está inteiramente contaminado. Suas ações não lhe permitem voltar para seu Deus. A prostituição domina seu coração. E você não conhece o Senhor. A arrogância de Israel dá testemunho contra ele. Israel e Efraim tropeçarão sob o peso da culpa. E Judá também cairá com eles. Quando vierem com seus rebanhos e gado para oferecer sacrifícios ao Senhor, não encontrarão, pois ele se afastou deles. Traíram a honra do Senhor, ao gerar filhos que não lhe pertencem. Agora, por ocasião da lua nova, serão devorados juntamente com sua riqueza. Soem o alarme em Gibeá, toquem a trombeta em Ramá, deem um grito de guerra em Bet-Aven. Entre na batalha, guerreiros de Benjamim. Uma coisa é certa, Israel, no dia de seu castigo, você se tornará um monte de ruínas. Os líderes de Judá são trapaceiros e ladrões, por isso derramarei minha ira sobre eles como água. O povo de Israel será esmagado e quebrado por meu juízo, pois está decidido a adorar ídolos. Destruirei Israel como a traça acaba com a lã. Tornarei Judá tão fraca quanto madeira podre. Quando Israel e Judá viram como estavam doentes, Israel se voltou para a Síria, para seu grande rei, mas ele não foi capaz de curá-lo. Pois serei como um leão para Israel, como um leão novo e forte para Judá, e o despedaçarei. Eu os levarei embora, e não sobrará ninguém para resgatá-los. Então retornarei a meu lugar, até que reconheçam sua culpa e voltem para mim. Pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. Capítulo 6, último capítulo de hoje. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará, e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor! Como precisamos relacionar com o Senhor, conhecer o Senhor, experimentar o Senhor. Busquemos conhecê-lo, busquemos relacionar. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã, e desaparece como o orvalho à luz do sol. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, como julgamentos inescapáveis, como a luz. Quero que demonstrem amor e não me ofereçam sacrifícios. Verso 6.
6:6. Pois misericórdia não quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Perdão, pois misericórdia quero, e não sacrifício. Percebe? Obediência. Eu quero obediência, não sacrifício, Deus estava dizendo para Israel. Eu quero relacionamento mais do que ofertas de holocausto. Irmãos, acho que Deus está carente que a gente faça uma obra para Ele. Mas tem muita gente fazendo uma obra para Deus sem relacionar com o Deus da obra. A gente entrega alguma coisa para não ter relacionamento com Deus, para ter a sensação de que está sendo aprovado por Deus. O que Deus estava dizendo? Fala para o povo de Israel que eu não quero sacrifício, eu quero relacionamento. Ah, então quer dizer que a gente não vai fazer sacrifício. Se tiver relacionamento, pode ter sacrifício. Mas se não tiver relacionamento, não precisa ter sacrifício. Se a gente não relacionar com o Senhor, experimentar o Senhor, viver uma vida com o Senhor, não precisa ter sacrifício. Deus está dizendo, eu quero que me demonstre amor, e não quero que fique oferecendo sacrifício. Sabe o que é isso? Ah, tá bom, com Deus é assim, né? Tá bom, e conosco? Uma mãe, muito bem-vindo um presente de Dia das Mães, mas nada adianta um presente se esse filho não quer ficar em casa nunca, e ela ter prazer nesse filho. Um presente para uma esposa tem seu lugar, mas tem presente que é para tapar furo que está faltando relação. E aí você vai perguntar para uma esposa, quer um presente? Ela diz, eu não quero presente. Eu quero que tu seja presente. Eu quero que você seja o amor da minha vida. Eu quero que você tenha relacionamento comigo. Eu quero que a gente tenha paz na nossa casa. Eu quero que a gente possa desfrutar de um amor pleno aqui dentro. Não vamos tapar furo de relação com presente. Ah, então quer dizer que o presente não é importante? É importante se tiver relação. O sacrifício é importante se tiver relação. A oferta é importante se tiver relação. E Deus não está carente de presente nem de sacrifício. Mas Deus está chamando por uma relação. Amém? Que a minha e a sua vida não seja no limite do presente. Não menos que o presente. Não menos que o sacrifício. Não menos que a doação. Mas seja um resultado, um transbordo do relacionamento profundo com Deus. Quero que demonstre amor e não quero que ofereça sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. 7. Como Adão, porém, vocês quebraram minha aliança e traíram minha confiança. Gileade é uma cidade de pecadores, cheia de marcas de sangue. Sacerdotes são como bando de assaltantes, de tocar à espera de suas vítimas. Assassinam viajantes ao longo da estrada para Siquém e praticam todo tipo de perversidade. Sim, de algo terrível. Em Efraim e em Israel, meu povo se contaminou prostituindo-se com outros deuses. Ó Judá, uma colheita de castigo também espera por você, embora eu quisesse restaurar a situação de meu povo. Amém? Até aqui. Jesus, te agradecemos, Pai, pela tua palavra. A palavra que demonstra, que aponta para a aliança do Senhor para conosco. Para uma relação. O Senhor nos chama para um relacionamento profundo, cheio de integridade e intimidade. Jesus, abre os olhos do nosso entendimento, para que possamos perceber o lugar que o Senhor nos chama. Um lugar de amor, um lugar de cumplicidade, um lugar em que a nossa vida se torna comum ao Senhor. A nossa vida é compartilhada. Há prazer na relação. Senhor, que nas nossas relações diárias com a divindade e com a igreja, que é a tua noiva, seja uma expressão dessa revelação. Um relacionamento profundo, em amor, em virtude. E não apenas, ó Deus, não menos que isso, mas não apenas isso. Sacrifícios, ofertas voluntárias de doação da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos recursos, não menos que isso, mas não no limite disso. Pois o Senhor nos chama para uma relação profunda com o seu amor. Quero declarar que essa revelação já
cuidado a todos nós, como igreja. Quero declarar, nós somos um povo povo íntegro e fiel à aliança. Quero declarar que nós estamos debaixo dessa unção, revelação, chamados a conhecer o Senhor, chamados a relacionar com o Senhor. Nós oramos e declaramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Você está debaixo dessa aliança. Você pode declarar isso. Senhor, eu quero conhecer o Senhor. E esse conhecer é relacionar profundamente com o Senhor. Amém? Graça e paz. Finalizamos aqui nosso devocional. Amanhã voltamos aqui. Nosso devocional Verbo do Alfa ao Ômega. Lembrando, hoje à noite, aula de preparação especial do Dia das Mães, que acontece amanhã. Irmãos, quero falar aqui. Pode baixar um pouquinho e Ricardo. Isso. Obrigado. Você é voluntário para o encontro. Faça a sua inscrição rapidamente. Hoje já é terça-feira. Nós precisamos organizar o encontro. Você encontrista ou você que vai, os GCs, os irmãos, façam o quanto antes a inscrição dos encontristas, para que a gente antecipe. É muita demanda nos últimos dias. Isso dá uma disfunção muito grande, ok? Então, peço para que você faça a inscrição rapidamente. E aí o formulário rapidamente para os encontristas, ok? E você, voluntário, faça a sua inscrição também rapidamente, ok? Para nós sabermos, para nós conseguirmos organizar. E amanhã, convide pessoas, convide a sua mãe, convide alguma mãe para esse especial dos Dias das Mães. Será uma noite uma noite de celebração a Jesus, viu? É a Jesus que ele estabeleceu mães, ok? Mulheres, para cumprir o seu propósito na terra, ok? A celebração amanhã é para Jesus, mas nós iremos honrar aquelas que o Senhor deu a dádiva de gerar. Amém? Então leve a sua mãe, leve alguma mãe, né? Amigos, pessoas, aqui para a celebração de amanhã. Pode levar homem também, tá? Não tá proibido não, mas assim, o especial amanhã vai ser em alusão também aí ao Dia das Mães. Nós celebraremos mulheres virtuosas que tanto enriquecem os nossos dias. Amém? Lembrando você, todo dia estou fazendo isso. Imersão dia 31 em Osório. Imersão será em Osório no dia 31 desse mês, ok? A imersão aí, os líderes já fizeram os convites, ok? Lançaram alguns convites. E aí, frequentadores também, ok? E você que recebeu esse convite, por favor. Caso você não vá, já sinalize para o líder, para que ele possa convidar outras pessoas, ok? Graça e paz. Lembrando aí, organize também o Bem Casados mês que vem, ok? Graça e paz. Nos vemos ou à noite ou amanhã, aqui ao meio-dia. Amém? Graça e paz, queridos. Boa tarde para você. Figurinha é coraçãozinho e palminha, coraçãozinho, chorinho.